Graça e paz, amados e queridos. É sempre um privilégio estarmos aqui neste tempo, nesta hora da noite. Estamos sempre por volta das 10 horas, a partir das 10 horas, lendo a palavra de Deus. E você é o nosso convidado a participar, a estar junto com a gente nessa leitura, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. E na carta aos Romanos, capítulo 10, o verso 17, Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação a respeito de Cristo. Então nós estamos aqui, amados, lendo a palavra de Deus para que, se eu não tenho fé, se eu não tenho a fé de Cristo em mim, eu venha a ter por meio da palavra de Deus. E se eu já tenho a fé em Cristo, a fé de Cristo e a fé em Cristo, que Deus, através da palavra, venha aumentar essa fé, conforme a vontade dele. E começaremos hoje a leitura do Evangelho segundo João. E você é o nosso convidado. Vamos ler hoje o Evangelho segundo João, a partir de hoje. E vamos começar agora do capítulo 1, do verso 1 ao verso 34. A gente sempre tem feito essas leituras. Primeiro faço uma leitura simples do texto, porque a fé ela vem pelo ouvir, e clamamos ao Espírito Santo que revele a Jesus Cristo a sua palavra ao nosso coração, que o Espírito Santo venha nos ensinar, nos convencer, nos constranger e nos converter à palavra de Deus nesta noite. Então convido você, se tiver com a sua Bíblia, a abrir aí no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao verso 1 ao verso 34. Tá bom? Se você não estiver com a sua Bíblia aí, ouça a palavra de Deus, porque como nós dissemos aqui, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então vamos lá, João, capítulo 1, dos versos 1 ao 34. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João
dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? E então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, esse é o nosso texto de hoje. Que o Espírito Santo, que é o único que pode trazer a revelação da palavra, venha revelar-nos aos nossos corações a palavra de Deus, porque Ele é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Te agradecemos, Senhor Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio, nos nossos corações, e que o Senhor manifeste a Sua vontade, revelando a Jesus e o Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto é um texto que a gente provavelmente já ouviu várias vezes, né? E ele apronta para uma realidade, algumas verdades, muitas verdades, vamos dizer assim. E é o início do Evangelho segundo João, né? Ele começa dizendo que no princípio, se referindo a um princípio como no Gênesis, né, que a gente tem aqui no início da Bíblia, né, que é o primeiro livro do Pentateuco do Antigo Testamento. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Então, quando a gente vai para Gênesis, a gente consegue enxergar a Trindade lá. Porque nós temos o Pai, o Deus, né? Nós temos a palavra, que é o verbo, que Deus diz, haja, e nós temos o Espírito Santo pairando sobre as águas. Então nós temos desde lá de Gênesis a Trindade reunida na criação. Porém aqui o que João está falando é antes da criação. Ele está falando no princípio, algum momento em que houve um princípio com um propósito. Que para mim é quando Deus decide, segundo o conselho da sua vontade, criar o ser humano e ele, por saber todas as coisas, cria o ser humano sob a realidade do sacrifício, porque como ele sabendo que o homem ia pecar, ele tinha que fazer todas as coisas convergir em algo. E no caso, o que é decidido é que todas as coisas vão convergir do Filho. O Filho, o Cristo crucificado, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo que é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. É nesse sacrifício, é a partir deste decreto, desta decisão de Deus, é que ele cria todas as coisas. E tudo ele coloca em Cristo, lá na eternidade. Então ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falando que ele estava lá, junto com Deus. Que Jesus, ele não é tão somente um homem, um profeta, um mestre, um curandeiro, um homem que faz o bem. Não, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho unigênito, o Filho único, eterno de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e esse princípio aqui a gente pode ver que todas as coisas foram feitas por ele. Então, quando a gente olha na criação de Deus, todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Hoje nós temos uma realidade que nós vamos ver mais para frente, que o verbo encarnou. Então, ele se tornou um ser humano como nós. Porém, a palavra está dizendo que aquele que se tornou um ser humano e habitou entre nós, que nós vamos ver aqui na frente, ele sempre foi. Ele não é criado. Ele é Deus. Ele é a causa não causada. Ele é a fonte de tudo que existe, de tudo que há. Né? Então, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Deus repartiu o que ele é, vida, com os homens e fez com que os homens tivessem vida. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Alguns dizem que a encarnação do Cristo é como se a terra, o céu lá de cima, né? É a terra como se fosse um grande caixão, né? Onde alguém abre esse caixão e diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? E desce para vir buscar esses mortos, né? Esses mortos que se tornaram toda a humanidade por causa do pecado de Adão, né? E diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, porque na criação nós podemos ver essa figura. Quando Deus diz haja luz, houve luz. E as trevas foram dissipadas. E aí depois, no verso 6, o evangelista João diz que houve um homem
enviado por Deus, e o nome dele era João. E aqui eu vou fazer um parênteses porque muita gente acha que o evangelista João é esse João citado aqui no verso 6, mas não. Esse João, que o evangelista João, que é o discípulo amado de Jesus, né, que é considerado como aquele a quem Jesus ama, quando ele se refere a ele, ele diz: é aquele a quem o Senhor ama, quem Jesus ama, o discípulo amado. Esse é quando ele se refere a ele mesmo, o evangelista que está escrevendo o Evangelho segundo João, o João que escreve. Esse que está sendo citado aqui no verso 6 é João Batista, que foi o último profeta antes da chegada do Messias. E ele tem uma função que é preparar o caminho para o Senhor. Então ele vem batizando com água. E ele veio para dar testemunho, para testificar a respeito da luz verdadeira, para que todos viessem a crer na luz. Que a luz viria, estava chegando, e quem era essa luz? Ele estava preparando o caminho para o Senhor chegar. E aí diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, falando de Jesus, né? Que é, na verdade é o Cristo eterno de Deus, o Filho unigênito, né? Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então entenda, o Cristo veio, segundo o que João está falando, para o que era seu, para os seus. E os seus aqui é uma alusão, é uma forma de mostrar que Jesus tinha um propósito como Messias. O povo de Israel foi o povo que recebeu essa revelação de Deus, de que viria um Messias, um ungido, né? Que seria da descendência de Davi e que seria aquele que iria redimir a Israel. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não o receberam. O rejeitaram. Né? E aí diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então veja, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos, toda e qualquer pessoa que receber ao Senhor Jesus, que crer no nome de Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é o Filho de Deus, sempre foi, e que veio em carne, como nós vamos ver aqui, aquele que o receber, que crer no seu nome, ele recebe o poder de ser feito filho. Ele não ganha direito de filho, ele ganha poder de ser feito. Quer dizer, ele entra numa jornada onde o próprio Pai que começou essa boa obra na sua vida vai aperfeiçoá-la, ganha o poder de ser feito. Ser feito quer dizer que eu estou recebendo uma ação. Eu vou ser feito por alguém, filho de Deus. E o Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso quando em Romanos capítulo 8, finalzinho ali, ele fala assim que a todos que ele conheceu, né? Vamos ver esse texto, para não ficar aqui, falar direitinho. Vamos lá, Romanos capítulo 8, que é um texto muito interessante, para a gente entender isso aqui que ele está falando. Todos quantos o receberam, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então é aqui, ó. Pois aqueles, Romanos 8, do 29 em diante. Pois aqueles
que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que Paulo está dizendo é justamente o que João está dizendo, que todos aqueles que receberam a Jesus são conhecidos de Deus, foram predestinados lá quando o verbo, né, estava com Deus e todas as coisas foram criadas ali em cima desse sacrifício que sustenta o universo, que é o sangue de Cristo, que é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Ele é conhecido, nós éramos conhecidos de Deus. Deus nos conheceu antes da gente ser, antes de estarmos no ventre da nossa mãe. E não só nos conheceu, mas nos predestinou para sermos seus filhos. E aí ele fala assim, ó, pois aquele que de mão também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, que é esses que ele conheceu e predestinou, a esses também ele chamou. E esse chamado é quando ele nos chama aqui na história. Eu passei por isso, né? Você também deve ter passado. Quando o evangelho nos é pregado e nós respondemos por conta da revelação do Espírito Santo nos vivificando, nos trazendo fé ao coração, reconhecemos a Jesus, recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador. E ele fala, aos que predestinou, também chamou. E aos que ele chamou, a esses ele justificou. Ele chamou porque ele tinha justificado. Justificado tem a ver com o quê? Tornar justo. Todos nós nascemos pecadores e somos justificados tão somente por meio da morte de Cristo. A morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João disse. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, porque nós agora somos habitados por meio do Espírito Santo, que é o selo, e a presença da vida de Cristo está em nós. Então, ele nos deu glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Estaremos, desde aquele momento que recebemos ao Senhor, até a eternidade, que vai ser a vida toda, vamos dizer assim, né? A vida eterna toda, com Jesus. Né? E aí, voltando lá para João, que é o nosso texto de hoje, só para a gente ter essa ideia aqui, aos que creram no seu nome. E quem são esses? Eles não nasceram do sangue. Isso quer dizer, você pode falar que não é de uma linhagem especial, sanguínea, como alguns filmes aí, como o Código da Vinci, mostra, né, que Jesus tinha, os filhos de Deus são aqueles que são descendentes de Jesus, segundo a carne, porque Jesus teve filhos aqui quando esteve aqui. Isso é uma mentira, né? Uma mentira deslavada, não há nenhuma prova disso. Não existe essa possibilidade, porque Jesus não veio para esse propósito. Não que ele não podia, ele até podia, ele era um homem normal, uma pessoa normal, estava como um homem aqui. Porém, isso não era o propósito que ele tinha. Ele não veio para fazer a vontade dele. Até acredito que até poderia ter tido essa vontade, mas não era. Ele não veio para fazer a vontade dele. Ele estava alinhado e afinado com a vontade do seu Pai, que era cumprir aquilo que estava decretado e que já era efetivo na eternidade, que é a ausência de tempo. Na eternidade não é um tempo diferente, é uma ausência de tempo, e se cumpriu na história por amor de nós. Então, o Cristo de Deus, o unigênito, entrou na história para nos resgatar, para nos comprar, para nos fazer seus irmãos, filhos de Deus, através dele, da sua morte e da sua ressurreição, da sua obra perfeita, né?
Então, não é uma linhagem sanguínea, esses que receberam, né? Nem da vontade da carne. Eu decidi que a partir de hoje eu sou de Jesus. Ele está falando que também não são esses. Aí você fala, ah, não, mas eu aceitei Jesus, eu levantei a mão e tal, tudo. Mas eu quero dizer que você só aceitou Jesus, ou recebeu a Jesus, que é o que eu prefiro, porque aqui fala quantos receberam, não quantos aceitaram, porque Jesus salvou você. Porque ele te conheceu na eternidade. Porque você foi predestinado, colocado nele, lá na eternidade. E aquele que ele predestinou, a esses ele também chamou. E você ouviu o Evangelho. E o Evangelho te fez, pela revelação do Espírito, vivificou o seu espírito e fez com que você recebesse a fé que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Que ele não é tão somente um homem, uma religião, um cara bonzinho, um mestre, não. Ele é o Filho de Deus para você. E ele te amou de tal maneira que ele se deu naquela cruz plenamente para me salvar e para te salvar. E para te fazer não membro de uma religião, não membro de um grupo específico, mas da sua família, da família de Deus. Então, não é da vontade, não é do sangue nem da vontade da sua carne. Não foi a sua decisão que fez com que você fosse feito filho. Não. Você era conhecido, predestinado e foi chamado. E você foi chamado porque você foi justificado na cruz quando Cristo morreu. E essa justiça, a gente vai ver em outras passagens, implica na minha e na sua morte com Cristo. Não só na morte de Cristo, porque ele veio para me libertar e te libertar do pecado. Então, o seu sangue na cruz, nos derramado, nos purifica, nos perdoa, nos compra dos nossos feitos, nossos pecados. E os pecados são frutos de uma natureza que nós chamamos, que a Bíblia chama de pecado. Pecado produz pecados. E os pecadores são aqueles que têm pecado e que, por ter pecado, produzem pecados. E Cristo veio nos libertar tanto da culpa e nos perdoar dos nossos pecados, como nos livrar da escravidão do pecado, desta natureza de pecado que todos nós temos. Então, não é da sua vontade. Se você recebeu ou aceitou, como você prefere, a Jesus, foi porque Jesus te conhece. A Trindade, né? Te conheceu, te predestinou, te chamou, te justificou e te glorificou. Continuando, ele fala na vontade da carne, nem da vontade do homem. Adão não quer Deus. Adão, depois do pecado, quer ser o seu próprio Deus. E essa nossa, vamos dizer assim, teomania, que é a mania de ser Deus que nós ganhamos quando Adão pecou, logo todos pecaram, e passamos a ficar destituídos da glória de Deus, passamos a viver por nós mesmos. Então, não é da vontade do homem, porque o homem não quer Deus. Você pode ler Romanos 3, dos versos 9 em diante. Você vai ver lá que não há nenhum justo sequer, naturalmente, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a si mesmos se fizeram inúteis. Então a humanidade em Adão, por causa do pecado e da queda, se tornou inútil. Ela passou a ter um estilo de vida reprovável, perverso,
telmânico. Eu sou o meu próprio Deus, eu não preciso de Deus. O máximo que eu posso ter é uma religião. E nessa religião eu dou as cartas para Deus. Eu falo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e porque eu cumpro determinadas coisas, o Senhor tem que me dar. Isso chama-se religião. Isso não tem nada a ver com Jesus e com o evangelho dele. Porque, como diz a palavra de Deus, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É plenamente pela graça. É graça sobre graça. Então, continuando aqui, esses não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, é pela vontade de Deus. Ele te conheceu, ele te predestinou, ele te chamou, ele te justificou, ele te glorificou. Então, tenha isso no seu coração. Obrigado, Senhor. Jesus mesmo vai dizer lá na frente, a gente vai ver mais para frente no capítulo 15, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Olha que maravilha. E por que ele escolheu? Porque ele conhece, porque ele predestinou, porque ele chamou, porque ele justificou e porque ele glorificou. A estes ele chamou. Então, a gente conclui que os que recebem a Jesus, os que creem em Jesus, são aqueles que nasceram de novo. São os filhos de Deus regenerados por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eles morreram com Cristo para serem justificados com Cristo, receberam a justiça de Cristo, porque Cristo é justo, imputada por Cristo, não a sua própria justiça, mas eles morrem porque o salário do pecado é a morte, nós todos morremos que somos de Cristo, e recebemos a justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça. Nós morremos. E agora, não só a nossa justiça, Cristo é a nossa vida. E aí na ressurreição recebemos a sua vida, fomos regenerados. Por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, ele continua dizendo que o verbo se fez carne, falando da encarnação, quer dizer, Deus é que veio, encarnou. Não foi eu que fui até Deus. Não sou eu que busquei a Deus, mas foi Deus que veio me buscar. Como isso se dá? A palavra de Deus nos diz, Filipenses capítulo 2 diz que, vamos lá, Filipenses, também é um texto que fala desta encarnação, de como isso se dá, né? Filipenses capítulo 2, ele fala assim: existindo em forma de Deus, né? O verbo estava com Deus, não considerou o ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso quer dizer, isso aconteceu lá naquela dimensão da eternidade, onde nós fomos colocados em Cristo, onde foi decretado que o Cristo viria para morrer por nós. E aquilo já com efeito agia antes da fundação do mundo. Porque quando Deus diz, já é. Já é. A gente aqui não tem essa dimensão porque a gente vive nesse tempo cronos. Mas para Deus sempre foi. Então, ele fala assim: mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou. Se esvaziou de ser Deus. Falou, eu sou Deus, mas é necessário que eu seja esvaziado para que outros possam ser resgatados? Ele se esvaziou e foi servo, vim para servir. Pai, o que é para ser feito? E tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. E aqui já é a sua encarnação e o momento da cruz, que fala que ele se humilhou
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, é o que ele está falando aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando João aqui, o João evangelista, discípulo de Jesus, fala que ele viu a glória, glória como do unigênito do Pai, o que ele está dizendo é que naquela passagem da transfiguração, eles viram a glória. Eles viram. Eles foram testemunhas oculares. Depois vocês podem ler lá Mateus, acho que 17, Lucas 17, no Monte da Transfiguração, onde a glória de Deus foi mostrada. Jesus estava num estado glorificado ali, diante de Moisés e Elias. A conversa dos dois ali, dos três, era sobre o que iria ser cumprido em Jerusalém, que era a morte de Cristo. Então, eles viram, eles foram testemunhas. Nós vimos a glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele é filho de Deus. Ele não é um homem, tão somente. Ele estava em figura humana. E hoje, ele é um homem ressuscitado, porque Deus entrou na nossa história e agora, lá na glória, porque ele ascendeu depois da sua morte e ressurreição, existe um homem assentado à direita de Deus. Isso faz com que eu e você também possamos ir para lá. Porque todos aqueles que estão em Cristo, ele falou, eu quero que esteja junto comigo, Pai. E nós vamos estar lá. Graças a ele, graças a tudo que ele fez. E aí, agora, ele continua falando aqui, né? João dá testemunho a respeito dele e exclama. Então aqui é o João Batista de novo, tá, gente? Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João também teve a revelação de que Jesus não era tão somente o seu primo, como ele era, por parte de mãe. Não era tão somente seu primo. Ele era o unigênito de Deus, o Filho único de Deus, que sempre foi. Ele falou, ele é antes de mim. E Jesus a gente sabe que nasceu depois, segundo as Escrituras, né? Nasceu depois de João Batista. Então como que ele pode ser antes de Jesus, sendo que ele nasceu depois? Sendo que Jesus nasceu depois dele. Sendo que João Batista é mais velho do que Jesus. Porque ele sempre foi. João não estava falando da existência humana. Ele estava falando da existência eterna, vamos dizer assim. Que ele sempre foi. Já existia antes de mim. E aí ele fala assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Tudo que nós temos, irmãos, tudo, seja da coisa mais simples, esse tempo, o ar, a água, os alimentos, tudo, tudo é graça de Deus. Graça de Deus. O vento é graça de Deus. Tudo que você possa imaginar é graça de Deus. E os filhos, eles entendem isso. Eles entendem. E aí ele fala assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui ele fala que há uma diferença. A lei foi dada por meio de Moisés. Deus usou Moisés para dar a lei, ok? A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade encarnou. Se fez carne, presente em Jesus Cristo. Ele não é uma palavra escrita. Ele é a palavra encarnada. Tudo que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, que foi dada por Moisés, foi cumprida nele.
Ele é o cumprimento da palavra, ele é a palavra em carne, andando, cumprindo, encarnada. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, quer dizer, o Filho unigênito, que está junto do Pai. Por que ele está junto do Pai? Porque ele já voltou para lá, por isso que João diz isso aqui. É quem o revelou. E aqui já não é mais o João Batista. Eu acredito que já é o evangelista João que fala, porque ele fica trocando João assim, né? Até porque é muito importante que a gente entenda que o mais importante é a gente ter essa consciência de que é o Espírito Santo quem relembrou e fez com que eles lembrassem e depois falassem isso, né, de boca a boca, porque isso era proclamado, testemunhado entre eles lá, e depois foi escrito, né, para que nós tenhamos até hoje essa palavra maravilhosa revelada por Deus. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou. O que ele confessou? Eu não sou Cristo. Então, naquela época, se tinha uma expectativa do Messias e tal. Então, como João estava já tendo uma galera grande e a forma com que João estava, vamos dizer assim, tendo uma certa fama, uma manifestação diante do povo, todo mundo já estava gostando de João e tal. Os religiosos, o pessoal da lei, começou a querer saber, escuta, você o que você diz de você mesmo? Você é o cumprimento de alguma coisa? É, você é o Messias? Você é o Cristo? Aí o João Batista disse, eu não sou o Cristo. E aí perguntaram, quem é você? Você é Elias? Você é uma reencarnação de Elias? Ele falou, não. Então perguntaram, você é o profeta? Ele falou, não, não sou. Disseram então, diga quem é você para podermos dar resposta àqueles que nos enviaram. O João Batista, ele está respondendo aqui para os fariseus, ele diz que não é o Elias. Quer dizer, ele não é uma reencarnação de Elias. Porque, na verdade, a gente sabe, não existe reencarnação. Existe a encarnação do Verbo. E todos nós morreremos uma vez, encarnamos, né? Somos filhos dos nossos pais, nascemos naturalmente, depois quando morremos, não reencarnaremos. Não existe isso. Isso é uma doutrina nova que surgiu depois dos tempos. Mas segundo a palavra de Deus, não dá margem para isso. Né? Porque você desconsidera todo o outro. Agora, o que eles estavam falando aqui é se ele era Elias. Se é Elias, quer dizer, Elias reencarnou, está aqui no meio da gente? Não. João Batista era um profeta que vinha no espírito, no poder, na virtude de Elias, quer dizer, naquela mesma oratória ali, né? Naquela mesma força profética, naquela significância, naquela linguagem forte, mas não é uma reencarnação. Aí você fala, mas ele falou que ele não é mesmo, ele não é o Elias, ele não é Elias. Ele é João. Só que ele vem no espírito, no poder, na autoridade de profeta, como Elias era no Antigo Testamento, e as escrituras apontavam para essa profecia de que antes que o Cristo viesse, o Elias viria primeiro. E aí Jesus, quando você vai para Mateus 11, depois você vai lá, para você ver, ele fala, o que vocês vieram ver no deserto? Um profeta? Sim. E mais que profeta. Ele fala, esse é aquele que está escrito, a mesma coisa está aqui. Então, o que acontece? Jesus, quando vai falar de João Batista, ele fala, ele é o profeta. Ele é o Elias. Ele não é o Elias de reencarnação, ele é aquele que é prometido nas escrituras, que viria na autoridade, naquela pegada profética do profeta Elias. Né? E existem outras coisas que a gente podia falar, mas eu acho que isso já dá uma boa coisa. Então, presta atenção. João Batista tinha uma revelação de que Jesus, o Cristo, era o Cristo de Deus, sempre foi. Que ele vinha antes dele.
E ele veio para fazer a missão dele, que ele vai falar aqui agora. O que você diz de você mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, ele tinha essa consciência, mas falava, você ou ele? Não. Ele falava não. Por quê? Porque ele nem se gabava disso, ele estava focado na missão dele, mas ele foi usado na função como estava profetizado. Ele fala, como disse o profeta. E aí, eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é que estava clamando no deserto? A voz do que clama. Deus estava clamando no deserto. Porque ele não estava mais falando por meio dos fariseus, dos saduceus, dos grupos religiosos ali, porque eles já tinham se tornado, vamos dizer assim, um Estado judeu, que é depois da Guerra dos Macabeus, já meio que organizado, mas sem de fato a legitimidade, o compromisso com a lei, o compromisso com aquilo que era necessário para que se cumpra. Então, eles estavam fazendo do jeito deles. Então, Deus levantou um profeta no deserto. E a voz dele falava no deserto. E muita gente ia atrás de João Batista e ele batizou muita gente. E a gente vai ver que é muito importante, foi muito importante esse ministério de João Batista, porque os dois primeiros discípulos de Jesus são discípulos de João Batista. E nós vamos ver isso amanhã, se Deus quiser. Mas hoje, João Batista, ele fala isso para os fariseus. E o que tinham sido enviado era dos fariseus, perguntaram, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem é o Elias, nem é o profeta? Aí João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Lembra? Conheceu, predestinou, chamou, a esses justificou, a esses glorificou. E João fala, por que você batiza? Aí ele fala assim, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Interessante, né? Vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Mais uma vez apontando para uma realidade de que Jesus não era mais um. Jesus era a revelação final. Ele era o último, ele era o Filho de Deus. E aí diz que no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João tem essa consciência de que quem é Jesus? Ele não veio aqui para ficar curando, ele não veio aqui para redimir Israel no sentido de tirar o poder dos romanos e botar tudo na mão dos judeus. Ele não veio para isso. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício, aquele que vai ser sacrificado. Ele é o Cordeiro de Deus, não é o Cordeiro que você comprava no templo para fazer o sacrifício, para libertar dos seus pecados, porém você libertava dos pecados, mas continuava no pecado. Não, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele toma sobre si o pecado, né, do mundo. Então vamos lá. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, ó, João Batista falou, não conhecia, mas não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Você lembra que João, o evangelista, disse lá, veio para o que era seu, mas os seus não receberam? Então, veja, João preparou o caminho, Jesus veio para que ele fosse manifestado a Israel, e aí ele falou, eu vim para que ele fosse manifestado a Israel. Essa é a consciência que João tinha. E João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele que você
E sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista era um cara de Deus, era um cara que tinha comunhão com Deus, ele ouvia de Deus. Ele tinha relação com o Pai. Ele ouvia. Este é o Cordeiro de Deus. Este é o Filho de Deus. Este batiza com o Espírito Santo. Eu não conhecia, eu sabia que ele ia vir. Eu estava falando dele sem conhecer ele, mas depois eu conheci. Porque quando ele foi batizado, Jesus foi batizado, ele viu o João Batista. Eu testemunhei, eu vi. Eu vi o Espírito pousar sobre ele como pomba. E eu tinha recebido essa direção de Deus, que o que eu visse pousar o Espírito sobre aquela pessoa, este é o que batiza com o Espírito Santo. E quem é que batiza com o Espírito Santo? João Batista diz: pois eu mesmo vi. Testemunho ocular. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele não é uma epifania, ele não é um anjo, ele não é um espírito evoluído, ele não é. Não, ele é o Filho de Deus. E ele encarnou. Jesus ressuscitou num corpo como o nosso, com os sinais dos cravos nos pés e nas mãos, sem sangue, como ele diz lá em Lucas, que a gente leu também em outras passagens, com carne e osso. Então, ele ressuscitou no corpo e nós vamos ressuscitar quando ele voltar no corpo também. Teremos um corpo glorificado na ressurreição do último dia. Tá bom? Então, ele é o Filho de Deus, gente. Não, Jesus é meu amigo, Jesus, ele é mesmo, ele é amigo nosso, ele está com a gente, é isso mesmo. Mas ele não é tão somente aquele homenzinho de Nazaré que fazia o bem. Ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus desceu a este mundo para salvar, para se relacionar, para revelar o Pai, que Deus era Pai, não era um Deus carrasco, era um Deus que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que ama a ponto de entregar o seu Filho. Ele é Deus, é Pai, e o seu Filho revelou que ele é Pai. Ninguém tinha visto a Deus. O unigênito que encarnou para ficar próximo, perto da gente, é que revelou Deus como Pai. Até então você não tem muito essa expressão, ou quase nenhuma vez no Antigo Testamento, que Deus é Pai. Mas Jesus deixou bem claro, ele é Pai, ele é o meu Pai. E quando ele ressuscitou, aqui no capítulo 20, a gente vai ver Pai, ele é o meu Pai. E quando ele ressuscitou, aqui no capítulo 20, a gente vai ver lá na frente, ele diz, fala para os meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Ele é o Filho de Deus. E ele veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Amanhã nós vamos continuar esta jornada e, se Deus quiser, estaremos aqui para continuar a leitura aqui do capítulo 1 e a gente vai ver até onde a gente vai amanhã. Seja como o Senhor quiser. Tá bom? Que você tenha uma noite tranquila, uma noite abençoada e que o Pai fale profundamente com você. Você não crê num homenzinho que veio curar tão somente. Você crê naquele que sempre foi Filho de Deus e que ele encarnou para salvar eu e você, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Até amanhã, amados, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.